Olá, minha amiga, que alegria estar de volta com você aqui no nosso podcast Lar e Entre Amigas nesse ano de 2026. Eu tô com muita expectativa no meu coração para esse ano. Eu entrei em 2026 querendo crescer mais em Deus, com fome e sede da presença, e eu não quero me conformar com o nível espiritual que eu tinha lá em 2025, não. Eu quero um nível ainda maior e eu quero te convidar para viver essa jornada aqui comigo nesse podcast, crescendo juntas, falando daquilo que o Senhor tem para nós e literalmente sermos mais parecidas com Jesus. O que eu amo no Evangelho é que nós podemos sempre matar o nosso eu interior e renascer uma nova pessoa ainda melhor, que é parecida com Cristo. Então, que você viva literalmente isso. E sem mais delongas, eu quero entrar no assunto do podcast de hoje, algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração. É um devocional e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração assim como tem falado comigo. E nós vamos ler lá em Isaías 55, 1 ao 3, que diz assim: O Senhor Deus diz: escutem todos vocês que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento e terão comidas saborosas. Escutem-me, venham a mim, prestem atenção, e vocês terão vida nova. Eu farei com vocês uma aliança eterna e cumprirei as promessas de amor fiel feitas a Davi. Olha só que texto rico. Eu tenho meditado muito nesse texto e Deus trouxe algumas verdades ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro é: escutem os que têm sede. Quando o profeta que fala, escutem os que têm sede. O que isso significa? São as pessoas que reconhecem a necessidade de algo. Sede espiritual é perceber que existe um vazio no seu interior que nada preenche. Um vazio que nenhuma conquista, nenhum relacionamento, nada que você possa fazer é capaz de suprir o seu interior. E sede, gente, só se mata literalmente com água. Se você tá aí, por exemplo, num dia de calor e tá com muita sede, você pode tomar um refrigerante, você pode tomar um suco, mas a verdade é que somente a água mata a sede. Sabe, literalmente te preenche. E é assim com Jesus, ele é a água viva para nós. Na Bíblia, a água simboliza muitas coisas: renovo, vida, o agir do Espírito Santo. E assim, aqui está bem claro: quem tem sede, venham e beba água. Existe água disponível para quem quer. E é uma água que não falta. É uma água em abundância. Conhecemos a história da mulher samaritana, que ela vai até o poço, retirar água, e ela tem uma vida totalmente conturbada. Eu te indico ler essa história sempre, 1000 vezes, porque sempre vai ter algo para falar assim profundamente ao seu coração. E naquele momento ali, aquela mulher, ela tinha uma sede espiritual, que foi preenchida literalmente pela própria fonte de água viva, que era Jesus. E a partir daquele encontro, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. E assim, eu quero te falar que Deus, ele não força você a beber dessa água, mas ele te oferece um renovo espiritual. Ele te oferece uma água que literalmente sacia toda a sede do seu interior. E a segunda coisa que me chamou muita atenção nesse texto de Isaías é quando falam: comprem sem dinheiro. Vamos ler. Venha os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Deus, ele faz um convite aqui curioso nesse texto. Como assim comprar comida e água sem dinheiro? Venham, comprem sem dinheiro, porque é de graça. Porque Jesus, ele já pagou o preço por nós. E muitas vezes nós nos esquecemos isso e achamos que nós vamos herdar o reino por esforço, por mérito, pela religiosidade, e a gente quer tudo, conquistar tudo pelo braço, sendo que Jesus, ele já pagou
tudo por nós. Então nós podemos entrar na presença do Rei e desfrutar do seu banquete. Podemos comer as comidas que o Pai prepara para nós. Nós podemos nos alimentar dele. Tudo é de graça. Deus, ele nos oferece, não é fruto do nosso desempenho, mas sim daquilo que ele fez na cruz por nós. Você não precisa pagar para participar do banquete do Senhor e do reino dele aqui na terra. Você precisa apenas tomar posse da sua identidade de filha, tomar posse daquilo que o Senhor já fez por você através da cruz e literalmente se posicionar como herdeira do céu. E a terceira coisa que me chamou a atenção nesse texto é quando a palavra fala: comprem leite e vinho. Por que leite e vinho? Eu fiquei meditando nessas duas palavras, qual é o simbolismo, o significado. E eu pesquisando e fui buscar entender também. O leite, ele tem um simbolismo na Bíblia como um alimento, né? Aquilo que te sustenta, aquilo que te leva a um crescimento espiritual. E também o leite simboliza saúde do corpo. E eu pude entender que Deus, ele tem leite sempre para os filhos que querem crescer, para os filhos que querem ser saudáveis na fé. Então, se esse é o seu objetivo para esse ano, Deus tem leite disponível para você. Mas lembre-se também, o leite, né, o alimento ali de leite não é para sempre, tá? Você precisa se alimentar no futuro de comidas sólidas. Mas aqui é muito importante ressaltar que nesse texto fala que o alimento espiritual, ele é gratuito. Deus, ele te dá alimento espiritual de forma gratuita, basta você buscar. Lari, mas e o vinho? O que simboliza aí nesse texto? Gente, o vinho na Bíblia simboliza a alegria, né? Mas o importante, simboliza o sangue de Cristo. Então, quando eu meditei nesse texto, eu pude entender que o sangue de Cristo é gratuito para mim. O sangue que me cura, que me liberta, o sangue que cobre a minha casa, o sangue que cobre as minhas transgressões, eu posso ter ele em todos os momentos da minha vida. Eu posso clamar pelo sangue e ele ser aplicado sobre mim nesse exato momento. Tudo é de graça. Então, tenham isso como objetivo. O alimento espiritual precisa estar sempre na sua vida e o sangue de Jesus também. Deus, ele não oferece apenas o mínimo para você viver espiritualmente, não. Ele te oferece uma vida em abundância. O quarto ponto que eu pude meditar, e aí já começa a ficar assim, mais profundo o texto e vai batendo um pouco na gente, que fala: por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é comida? Aqui Deus faz uma pergunta que nos confronta e nos exorta. Por que vocês gastam dinheiro tentando comprar aquilo que não é comida? Muitas vezes, distraídos, nós queremos pegar as coisas do mundo e tentar engolir. Mas as coisas do mundo são alimentos que não são nutritivos. São alimentos que não sustentam você. São alimentos que não te fazem crescer. Então, até quando você vai gastar o seu tempo com aquilo que não é do reino de Deus? Isso eu tenho colocado na minha mente, sabe? Se a comida do reino é de graça, por que eu gasto o meu tempo com coisas assim inúteis? Com coisas que não me edificam, com coisas que não me acrescentam? Se eu tenho o próprio reino de Deus disponível para mim através da palavra de forma gratuita, por que eu não estou ali diariamente me alimentando disso? É porque não estamos com os olhos fixos em Jesus, focados naquilo que realmente precisa ser focado. Muitas vezes nós buscamos satisfação para o nosso interior em lugares errados. E eu quero te convidar literalmente a parar de olhar para as coisas terrenas e tentar se alimentar delas. E buscar se alimentar das coisas certas, que são as coisas de Deus. E fica a pergunta: até quando vocês vão gastar energia, tempo e vida com aquilo que não mata a fome? É uma pergunta para você refletir e analisar o seu interior. E para finalizarmos, Deus, ele faz uma promessa clara para aqueles que ouvem e obedecem. Ele fala que aqueles que ouvem e obedecem comerão o melhor alimento
isso fala de uma vida espiritual gloriosa. Isso fala de uma vida espiritual sólida, fortalecida em Deus. A vida de quem não é abalado. E obedecer, ouvir, é confiar que você está entregando a sua vida para aquele que sabe aquilo que é o melhor para você. Obedecer ao Senhor às vezes não é fácil. Na verdade, não é fácil. Existe renúncia, exige de nós literalmente alguns sacrifícios, mas tudo isso é para que você tenha uma vida plena. Em Cristo nós temos uma nova identidade. Eu quero te convidar a esquecer quem você era longe de Jesus. Se você já tem uma caminhada com Jesus, eu quero te lembrar também que você pode ser livre dos pesos que te acusam, das culpas que vêm contra você, porque tudo já foi pago por você. Então, é um texto que falou muito ao meu coração, principalmente sobre nos alimentarmos espiritualmente. E eu quero te convidar a praticar isso, sabe? Pratique de buscar essa água viva que sacia a sua sede. Pratique literalmente de declarar que você tem sempre na sua casa vinho e leite. E lembre-se, quando Jesus te encontrou, você voltou a viver. Nunca se esqueça disso. Assim como aquela mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus e ela voltou à vida. Assim você também reviveu juntamente com Cristo. E é isso, minhas amigas, o que eu tinha para falar nesse episódio. Eu espero que Deus tenha tocado você. Compartilhe com uma outra amiga, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e estaremos juntas por aqui esse ano.